Graças a Deus, louvado seja o teu nome, né? Estamos mais uma vez ao vivo e eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, por ter me colocado essa hora tão preciosa para a minha vida, e eu vou falar por que é muito preciosa. Deixa eu arrumar aqui, estou ao vivo sozinho, como você sempre sabe que eu sempre estou sozinho, para arrumar o grau aqui na face. Bom, igreja, eu queria que vocês prestassem bem atenção nesse vídeo. Esse vídeo é de suma importante para a sua salvação. Esse vídeo requer para a tua vida uma edificação nessas últimas horas, porque, na verdade, estamos totalmente correndo contra aquilo que era para ser a favor. A igreja de vez está prosseguindo, está recuando, tá certo? Por causa de uma profecia chamada apostasia. Apostasia, nós vamos saber um pouquinho o que ela é e o que está acontecendo com as irmãs da igreja, hein? Eu fico imaginando como está a ética hoje da sã doutrina. O que é sã doutrina? Você fica falando tanto de sã doutrina, você tem noção, você sabe o que é sã doutrina? Alguém sabe o que é sã doutrina? Significa sã doutrina? Então hoje esse estudo não é somente para a igreja SA, para os pastores, porque na verdade as igrejas agora estão todas me vendo, em todos os estados que as igrejas têm igreja SA, estão me acompanhando. Mas isso aqui é para você que está em casa, é para você começar a entender. Peraí, pastor Júlio, me colocaram uma faca na garganta, e colocaram uma faca na minha garganta e disseram assim para mim: isso aí não tem nada a ver, vamos parar com isso. Isso daí é coisas de homens. Vamos ver na Bíblia Sagrada se é coisa de homens. Vamos entender o que Deus requer. Por que nós estamos fugindo de algo tão perigoso para a nossa salvação? Porque roupa não condena, mas também se você não pode salvar, se você anda de qualquer forma, ela não condena, mas ela leva a salvação, né? Então ela não salva, mas é condenável, e vice-versa. Então agora, temos que levar em consideração o que está acontecendo com as nossas irmãs. O que está acontecendo nessa porcaria chamada YouTube. Porque ela usa para o bem e para o mal esses pastores que eram da Deus e amor. Pastores que eram da Deus e amor, ficaram 10 anos congregando, vieram pastores, defendiam uma tese, agora estão falando que não é mais pecado. E por que não é? Mas antemão, vou estar falando, pastor Júlio, essa barba. Vou de novo explicar para vocês que não me acompanham. Barba não é pecado, tá certo? Barba não é pecado, mas não convém. E por que eu estou com a barba? Porque eu estou em Joel 2,28, dia de proibição. Então eu fiz uma aula com Deus e vou ficar assim barbudo até Deus falar: tá ótimo, recebi. Aí eu raspo de novo, certo? Então eu estou barbudo por dia, eu e Deus, contato individual, tá certo? Então eu posso fazer isso. Você pode, a única coisa que deixa essa legalidade de barba crescer é o dia de proibição que está na Bíblia Sagrada, que Deus assim requer também. Bom, vamos lá. Primeiro, você que está em casa, a senhora que usa coque, a senhora que usa saia no pé e hoje na terra é escarnecida, sendo que antes, há 20 anos atrás, a senhora fazia assim para a senhora passar. Lá vai uma serva de Deus. E por que não está acontecendo isso, né? Só lembrando aqui que não é cavanhaque. Eu não mexi na barba, ela fez um cavanhaque sozinho, tá? Vocês estão muito implicados com a minha barba. Que coisa maravilhosa. Eu acho que eu estou mais bonito que você, né? Não é cavanhaque, tá bom? Estou enchendo sozinho, não mexi em nada. É Deus que está fazendo isso aqui, moldando, é o próprio Deus. Então a senhora passava sozinha, tá certo? Então a senhora automaticamente ela passava, então as pessoas saudavam: lá vai uma mulher de Deus, lá vai uma serva do Deus Altíssimo, né? Então vemos que realmente nós vemos uma ética tão poderosa há poucos anos atrás, que nós olhávamos a igreja como a luz do mundo. As pessoas paravam essa senhora e pediam até mesmo oração para essa senhora. As pessoas paravam essa senhora e falavam: aonde a senhora congrega? Mas antes das pessoas parar essa senhora, as senhoras estavam indo até as pessoas. A senhora que tem 30 anos hoje, congrega faz 30 anos. A senhora não lembra que a senhora tinha mais vigor para ir para as aulas? A senhora não lembra a vontade que a senhora tinha de evangelizar e hoje não tem mais, mesmo ainda com saúde? Por que está acontecendo isso? Ninguém vai explicar esse sentimento que a igreja está passando.
Ninguém vai explicar isso. O que está acontecendo com a igreja, o que aconteceu com a igreja dos anos 30. O que está acontecendo com a igreja dos anos 20? Será que a igreja mudou porque Deus mandou mudar? Ou a igreja mudou porque ela tinha amizade com o mundo e o mundo fez ela mudar? É aí que estão as duas teses, meus amigos e irmãs. As duas teses estão aí. Será que ela mudou por comportamento ético de falar, não, isso o Espírito Santo falou que pode agora, e antes era pecado, mas ele voltou atrás? Ou porque a igreja levou de mão dada, o mundo foi com ela e o influenciou com alguns costumes? Então eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Querem saber? Não somente a igreja teve laços com o mundo. Se a igreja teve laços com o mundo, automaticamente ela conheceu o príncipe do mundo, que é o Mamão desse século. E automaticamente os pastores começaram a abrir o ministério. Mas antes, quando eu era evangelista da Igreja Deus e Amor, quando eu era da Chama Divina, igrejas pentecostais, não, fica depilando, irmã está parecendo a prostituta. Ele abriu o ministério, viu a menina de cabelo amarelo. Mas essa menina de cabelo amarelo, que é morena, que só fica pintando cabelo, um dia está amarelo, tá cabelo, ela dá R$1.000 de oferta. Ela dá R$1.000 de oferta. Eles dão dízimo. Então por que eu vou falar uma coisa tão dessa, sendo que ela vai parar de ajudar nas ofertas e nos dízimos? Ninguém mais vai, automaticamente, as pessoas não vão mais me ouvir no YouTube, então pouco me assistir. E vai parar a notificação e as visualizações, porque o meu canal é monetizado. Então vai parar, os inscritos vão embora. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Uma loucura dessa. Mas tem segundo casamento? Não, mas aí deixa Deus trabalhar, mas dá oferta aí, vamos apresentar a Deus. Senhor, abençoa a oferta desse irmão, dessa irmã. Devia falar assim, não, eu não posso receber essa oferta. Reconcilie com Deus. Você tem adultério. Mas não, o olho grande. O olho grande. Ao dinheiro. A amizades, porque carregam o celular de pastores, porque dão ofertinha para pastores. Então, o dinheiro levou essa sã doutrina a se apagar. É isso que está acontecendo. E hoje, nessa manhã, eu levantei a primeira coisa que veio na minha mente. Lembra-te que eu te chamei. Primeiramente, antes de começar o estudo, eu fui chamado por Deus para avivar essa doutrina. Através da minha humilde vida, bilhões e milhares de pessoas foram salvas. Ganhamos elas através não do querer da igreja, mas sim pelo poder da palavra do Espírito, que penetra entre a alma e separa a alma e o Espírito. Então, essa espada que penetra de nossa alma, ela faz com que a nossa separação ela é imediata, entre a luz e as trevas, mundo e céu, céu e inferno. Automaticamente, ela vem com um abraço de um pai que quer levar o filho a um caminho que deve ser esperado, ou o caminho da redenção e o caminho do conserto ao Senhor. Não podemos mais aliciar o que aquilo era condenável. Devemos nós se encher do Espírito Santo, não se embriagar mais com vinho em que há contenda, mas se encher do Espírito Santo. E quando nós olhamos essa frase, não se embriagar com vinho em que há contenda, muitos de vocês em casa acham que é aquele vinho do mercado, mas não é isso. É o vinho que sai da vinha da prostituição neste mundo. Porque quanto mais estamos enlaçados nesse vinho deste mundo, embriagamos com ele e teremos contenda uns com os outros. Mas quando nós estamos ligados no Senhor, enchendo o Espírito Santo, que não é daqui, temos amizade, temos comunhão, e o Espírito Santo opera em toda a comunhão. Então, é o tempo do esvaziamento do Espírito na terra. E por quê? Porque o Espírito Santo não está mais operando como operava antigamente. O Espírito Santo não está mais levantando o cadeirante. Por quê? Porque o Espírito Santo não está porque tem muita meninice no altar de Deus. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas com meninice. Tem muitas pessoas que nem foram chamados para ser pastor, mas abriram um ministério, um canal no YouTube e estão lá como pastores. Mas nós que perdemos a visão, só porque um demônio cai, uma pessoa curada, nós achamos que Deus está operando. E muitas vezes é o diabo operando. E é isso que está acontecendo nesses últimos minutos. Por isso que João diz, olha, vamos então provar os Espíritos. Então, o Espírito Santo, ele deu um ensino que é extra-bíblico. Muitos deles são.
Mas, pastor Júlio, eu devo acreditar em ensino extra-bíblico? Claro que deve. Mas por que eu devo? Porque está na Bíblia. O Espírito Santo descerá e nos ensinará. Então a Bíblia vai ficar isolada daquele ensino. E quem vai nos ensinar? O Espírito Santo. Automaticamente, não está escrito que pode fumar cigarro na Bíblia, mas o Espírito Santo nos ensinará. Porque quando a sabedoria se aumenta, na época Jesus não tinha celular, o Espírito Santo vai falar assim, larga um pouquinho o celular. O Espírito Santo vai falar, não pode fazer aquilo ali acabaram de inventar isso daí, você não pode tocar. Então, são argumentos e princípios espirituais que o mundo está rejeitando. Por que rejeita? Porque hoje a ideia é se maquiar, a ideia é passar chapinha, a ideia é ficar bonita. Então, quando você não se maqueia, quando não passa chapinha, quando você não tem os atributos do mundo, você é escarnecida, você é zombada, porque o mundo amaria o que era seu. E foi isso que Jesus falou. O mundo amaria o que era seu. Certo? Então, eu quero trazer para vocês hoje um pouquinho desse fato. Um pouquinho dessa razão. O que está acontecendo com a igreja brasileira? O que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus? Por que a igreja abriu as pernas para o mundo? Por que a igreja deixou a sã doutrina e agora está em princípios e vidas de demônios dentro do tabernáculo do Senhor? Então, hoje, estamos numa decadência espiritual por esse motivo. Por motivo maior, pela luta da conservação da sã doutrina. Por que a igreja ela deixou de amar a Deus ao ponto de não mais interrogar acerca dos costumes na sociedade, que é os costumes das vestes, os costumes do que deve fazer, o que não Deus reprova, do que se deve tirar e o que não deve tirar? Por que pararam? Porque todos os pastores não ensinam mais a sã doutrina. Eu fico triste ao mesmo tempo, porque eu lembro que há 2 anos, 3 anos atrás, esse YouTube, irmãos, era só ensino de doutrina. Os irmãos falavam muito bem da doutrina. Mas o que aconteceu? O que Jesus mandou eu avisar vocês? Jesus mandou avisar vocês para não ir com os tais. E por que não é para ir com eles? Porque é simples. Por que pararam de falar da sã doutrina? Por que pararam de falar das vestes? Por que pararam de falar do que você não deve fazer no bom trato do teu espírito? É simples. Porque o Deus desse século cegou o seu entendimento, esvaziou o espírito, que há 2 anos atrás, eram vários canais abrindo, falando de doutrina, mas o que aconteceu? Muitos deles veio com doutrinas e demônios, colocando doutrina nas irmãs, porque sabia que o povo de Coque, que a irmã doutrinada é a mais fiel em pagar o dízimo. Vou repetir. Anai, terraço, sobre, vou até sair. Rai, choromanagachai. Eita, glória a Deus. É o Senhor que está falando, meus irmãos. É Deus que está falando. Então viram que o campo dos doutrinados eram fiéis. Então usaram de benefício próprio para arrancar o dinheiro das senhoras de idade. Porque as que se maqueiam, elas não são tão fiéis e tementes naquelas que estão com a doutrina. Porque essa doutrina é fiel, o dízimo todo mês vai estar lá. Então o povo fala, vamos ficar aqui, ó. Não podemos perder o povo de Coque, mas também não podemos ir jogar os mundanos para fora. E é essa virtude que veio de umas simples situações do dinheiro, do finança e dos talentos do ouro do conselho, que é da reunião dos ouros, né? Atrás dos bastidores, aonde o dízimo é pegado e jogado no bolso do pastor. Pastores que nem conta na igreja tem, está no nome dele a conta, cai tudo na conta dele. Dá o dízimo na conta do pastor. E por que isso está acontecendo? E o povo não está enxergando que o que Deus nos determinou a fazer, um avivamento da igreja brasileira, para trazer os princípios éticos da antiguidade, não está tendo mais efeito. Nós hoje estamos aplaudindo pessoas maquiadas, até mesmo eu, o Senhor está falando comigo. Quantas vezes nós estamos exaltando
hinos de pessoas que nem na doutrina se encontram. O que está acontecendo? Deus não está se agradando e está falando comigo também. É por isso que eu gosto. Deus me usa muito e me repreende também, está falando comigo agora. Por que nós deixamos esse temor de não ensinar as irmãs a oração, para não cair no mundanismo, em tão pouco nas suas concupiscências? O que está acontecendo com a igreja? O que houve na igreja brasileira para chegar a esse ponto? Para chegar a um ponto tão difícil de entendimento que não consegue simular mais nem com poucas práticas de justiça, nem simulação consegue. Agora, vemos essa integridade, o tempo vai se passando, quem aparece? A nossa amiga. Quem é a nossa amiga? A nossa amiga apostasia, prazer, apostasia. O que aconteceu em Tessalonicenses? Capítulo 2, verso 3 e 4. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá o apóstata, e então será revelado o homem do pecado. Então, antes do homem do pecado virá os apóstatas, a apostasia. Então, estamos chegando no dia do Illuminati. Atacar e influenciar pastores a pregar no YouTube para ganhar dinheiro, que já aconteceu, já laçou milhões. Nós temos aí vários laçados pelos anúncios do YouTube e ganham dinheiro com isso. Então, vemos o Illuminati também, que prendeu os pastores no WhatsApp e eles deixaram de orar e dormiram. Então veio um maligno e plantou no meio do joio, no meio do trigo o joio. Então os Illuminati estão por trás do quê? De tirar o homem do entendimento. Então quando nós saímos da palavra, estamos a comunhão com o céu, o entendimento é retirado de nosso coração e nossa mente. E onde? Quando nós deixamos as coisas do céu para ficar atrás de celular, atrás de YouTube, toda hora no celular na mão e toda hora fazendo coisas que não cabem assim ao conhecimento divino. Automaticamente vai se esfriando o quê? As coisas do céu, vai se esfriando as coisas espirituais, vai se esfriando e vai retardando aquilo que Deus nos falou, que era prosseguir na santificação, que é a sã doutrina do teu Espírito. Agora, o que vemos é que o número está decrescente. Vocês podem analisar pelo meu canal, o canal da Igreja S.A. Era lá, o visualizações era lá em cima, as lives eram 3.000 pessoas. E vai caindo, por quê? Apostasia. As pessoas vão se afastando. Ninguém mais quer saber mais de fazer coque, ninguém mais quer saber de andar de saia. Então a apostasia ela vai ganhando força. Ela vai ganhando força e vai ficar somente os espirituais. E aqui, né, Jesus falou assim, que a apostasia chegaria lá em Lucas, lá no capítulo 8, lembra que ele fala da parábola? E a outra semente caiu onde? Numa terra onde cresceu os espinhos, sufocaram e não deu mais fruto. Mas por que não deu? Porque as preocupações deste mundo a sufocaram. E foi o que está acontecendo com a igreja brasileira. As preocupações com a internet, as preocupações com o meu canal. Eles estão preocupados com canais. Os pastores estão preocupados com canais. Eles não estão preocupados com a igreja, o ensino da palavra, a inovação. Eles não estão preocupados em ser perseguidos. Não! Meu canal, minha inscrição, meus inscritos. Então, mais ou menos, estamos tirando o complexo do temor ao Senhor para coisas que se importam somente para nós. Então, automaticamente, as coisas do mundo faz com que a igreja perece, faz com que a igreja pare de acreditar na própria condenação dos seus próprios feitos. Simples assim. Nós vemos 1 Timóteo capítulo 4. Espírito Santo diz certamente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão a doutrina de demônios. Se você cair uma pombagira no chão, pergunta para a pombagira se ela gosta quando a irmã para de chapinhar. Ela odeia. Pergunta para ela se ela gosta quando a irmã faz chapinha. Ela ama. Pergunta para ela se ela gosta de batom. Ela ama. Pergunta para ela se ela gosta de salto curto, salto alto na igreja. Ela ama. Irmãs com saia até o joelho, porque essa saia até o joelho está errada. Na ESA teve muito isso daí. Se mulher pode de saia até o joelho, homem pode usar bermuda até o joelho. Está errado isso daí. Isso aí ninguém fala. Ninguém quer falar. Né? As irmãs de saia até o joelho, né? Enquanto então nós vamos também poder se bermudão até o joelho. O simples fato.
né? Então, muitas coisas vêm crescendo, e aí por que as irmãs não querem mais deixar, né? Por que as irmãs não querem mais deixar a perna peluda? É porque aconteceu isso aqui, ó. Antigamente, a doutrina era, a mulher tinha que usar, escuta bem essa, presta atenção aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por que as mulheres não estão mais obedecendo os pelos na perna? Por quê? Porque é simples. A doutrina era a saia até o pé. Então aconteceu que os pastores o diabo foi cortando a saia, foi crescendo a saia. Aí ficaram, não, mas saia até o joelho, saia jeans, Assembleia de Deus, saia jeans. E além da saia jeans dessa assembleiana, tem um rasgo na bunda que dá para ver a todas as coxas da irmã quando ela senta, ou na frente. Então a saia jeans tomou conta das igrejas evangélicas, moda evangélica veio para saia jeans. Isso foi em 2008, 2007. E aí começou as saias do pé vir para a perna. Aí a irmãzinha ia trabalhar, sentava no ponto de ônibus, e aí os caras, olha lá a macaca, olha lá, perna peluda, macaca. A igreja que sobrecaiu sobre as irmãs. Porque a mulher não gosta de se chamar de macaca, ela gosta de chamar de oi linda, oi maravilhosa. As irmãs começaram a colocar o pastor na parede. E aí, pastor? Estão zoando a minha perna, isso aí não é de Deus, não. Eu não vou congregar mais aqui, não. É peso. Mas não foi por causa da perna, foi porque se tivesse a saia longa, ninguém ia ver a perna dela. Mas por causa da saia. A saia encurtou, a perna apareceu. Automaticamente aconteceu esse problema. Agora, vemos que o que devemos, pastor Júlio, que loucura é esse costume? Não é costume. Para quem não ora, é costume. Mas para quem vive uma vida de oração, o Espírito Santo convence a sã doutrina. E o que significa sã doutrina? Bom ensino. Lembrando a vocês, pastores do YouTube mentirosos, sã doutrina do Espírito é essa. Mas sã doutrina não quer dizer saia no pé. Sã doutrina não quer dizer perna cabeluda. Isso é a sã doutrina que eu estou falando no comportamento espiritual. No da palavra, Jesus nunca falou de saia. Jesus nunca falou de perna peluda. Jesus nunca falou nada disso. Então, sã doutrina é o ensino de Jesus. Mas a sã doutrina espiritual é as que ora o Espírito Santo, que eu falei no começo, ele nos ensina. Quem está entendendo, diga, eu estou entendendo. Então, a sã doutrina, ela divide em duas partes. A primeira parte, que é fundamental, é a palavra. Significa bom ensino. Sã significa bom, boa. Sã consciência, boa consciência. É a palavra de Jesus. É todos os ensinos. Porque os religiosos, eles mandam a senhora colocar saia no pé, mas eles não amam ninguém. Os religiosos fariseus, eles falam, não, pastor Júlio da camisa apertada, é da doutrina, é a doutrina, mas não ama ninguém, tem inveja dos outros, são aborrecedores de Deus e ainda lutam um contra o outro. Então eles não conhecem a Deus, eles conhecem a religião. Religião é uma coisa. E lembrando, muitos foram convencidos não pelo Espírito, foram convencidos pelo ato religioso e RI de igrejas ministeriais. Não foram na oração, não foram, por isso que não aguenta. Vê o primeiro baque, não aguenta. Não aguenta. Então, o que devemos fazer? O que devemos entender? Que essa doutrina, a verdadeira sã doutrina, não é perna peluda, mas que as coisas espirituais seriam reveladas desde o tempo de Jeremias 36:3. Clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar coisas grandes e firmes que ainda não sabeis. Quando nós oramos, jejuamos, temos uma vida em comunhão com o Espírito Santo, ele tira tanta coisa de você que você fala, meu Deus, por que eu parei de fazer tal coisa? E era pecado. Mas aqueles que não oram estão cometendo aquilo que você cometia. Então, a apostasia vem para quem deixa de orar. Automaticamente a iniquidade se aumenta, o amor se esfria. Não somente pelo próximo na diagonal, mas sim também para Deus que está no centro de todas as coisas. Vem a apostasia, rebentando, destruindo, triunfando sobre a igreja brasileira e sobre a igreja mundial. E por quê? Aquilo que era pecado já não é mais. Eu falava e condenava, agora não condeno mais. Ou seja, eu dei um passo para trás. Aqui, de ver o progredir, apostasia, voltar com o meu vômito que Paulo disse.
lembraram de que um dia foram salvos, um dia defendia a tese e hoje nem se fala mais. Eu via pastores, eu fiquei indignado. Eu vi pastores nessa internet que há 3 anos atrás falavam que depilação, hoje fala que é higiene, que tem que se depilar. Então, eu conheço irmãs de 40 anos que nunca mais se depilou. Quando você vai cumprimentar a irmã, você sente a presença de Deus e ela nunca reclamou com nada. É uma irmã alegre, é uma irmã feliz. Por que essa irmã é feliz dessa forma? O que faz com que ela sinta alegre dessa forma, guardando o seu corpo para as coisas fora das coisas do mundo? É o Espírito Santo. Eu não estou te condenando, irmã e irmão que está aqui, que fica usando bermudão, camisa do Flamengo, camisa regata, camisa apertadinha. Eu não estou te condenando. Mas eu quero que você um dia faça uma prova com Deus. Vai entrar no teu quarto, pede perdão dos pecados e comece a fazer uma campanha de oração, ou seja, uma oração simultânea, e peça ao Espírito Santo te revelar aquilo que não agrada a Ele. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver coisas grandes e firmes que ainda você não sabe. E Deus vai revelar a vocês. E é isso que nós precisamos caminhar. Precisamos mudar a ética dos bons costumes. O batom que não agrada a Deus. O batom que não agrada a Deus. A bermuda. A calça jeans. A depilação. A vaidade. Existe vaidade necessária, que escovar dente é vaidade, tudo é vaidade, eu disse. Mas tem vaidade desnecessária totalmente. Para que deixar a unha grande, pintar ela de vermelho? Para que baixar a capinha? Mas para segurar o meu marido. Seu marido não vai se segura assim, é o amor que segura toda a comunhão entre duas pessoas. Automaticamente você vai na cabeleireira e fica jogando o cabelo no prato do seu marido, nem assim ele vê que ele pintou o cabelo. Você que está aí, lelé da cuca, achando que segura marido por beleza. A beleza da mulher não está mais nessas vestes, a beleza da mulher está no comportamento de boas obras. Então vemos que isso está continuando. E os irmãos estão piores. Os pastores estão cada dia terríveis. A doutrina que Jesus disse, né? A doutrina de Paulo, que ele colocou na carta de Coríntios, que nem tão pouco a IPDA teve essa visão. Mulheres subindo no altar, gente. Aonde se viu um negócio desse? Ai, mas quando as mulheres sobem, pastor, o nosso irmão desce. E daí? O altar não é para homem descer, é para a mulher ficar embaixo. O homem, o varão, nasceu primeiro. Que doutrina maluca que vocês estão vivendo? Cadê a ética da congregação? Está uma bagunça. Mulher subir em cima do altar de Deus, sendo que mulher tem que ter o altar embaixo. Por que está acontecendo toda essa bagunça? Será que são igrejas que realmente têm a sã doutrina? Será que tem muitos bons costumes? O que está acontecendo com a igreja? Por que as irmãs pararam de colocar? Agora as irmãs vêm, a camisa da irmã é aqui, olha. Ó, bate no ombro. O diabo já cortou a saia, porque era aqui as irmãs vestiam a manga. Agora o diabo cortou, agora está aqui. O diabo está entrando. Ah, pastor Júlio, mas o mundo está evoluindo. O mundo evolui, mas a igreja é a igreja. Ela não é evoluída por processos humanos e entendimento humano. A igreja tem que seguir em oração, fechada para o mundo, como Ló fazia em Sodoma e Gomorra, ao ponto dos anjos. Ló, abre a porta, porque Deus quer te salvar. Ló fechava a porta da sua casa, as suas 2 únicas filhas eram virgens. E por que estamos deixando a porta aberta e o inimigo entrando com força total? Porque temos essa ética de desunião com o Espírito Santo. O Espírito Santo está chorando, a igreja, eu também estou agora. Ele chora, ele quer a igreja de Romanos 30, quando as irmãs chegavam com muita humildade, com o Pai do Senhor, e abraçava a outra, mas meu Deus, parecia, um culto era no sábado, no domingo, elas se abraçavam, parecia que uma semana elas estavam sem se ver. Porque o amor, o respeito ao corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, foi a deriva. É isso que Deus está perguntando para nós. Por que nós estamos fazendo isso com Ele? E essa é a causa mais pendente que temos. Essa é a causa mais pendente que temos. A causa da sã doutrina de Jesus Cristo, do amor e da comunhão dos irmãos, que ele disse a Tito, capítulo 2, que a sã doutrina, que é de boas obras, quer fazer os feitos do Senhor. O que está acontecendo com a igreja?
O que está acontecendo com a igreja? Hein, meus irmãos? O que aconteceu com a igreja brasileira? O que houve conosco? O que houve conosco? O que está acontecendo conosco? O que houve? O que houve? Tito 2. Preste atenção, você que tem em casa. Se quiser me acompanhar, pega a Bíblia. Tito capítulo 2. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine o mais velho a serem moderados. Presta atenção uma coisa, pelo amor de Deus, Senhor Jesus. Meu Deus do céu, olha para mim, por favor, agora, em nome de Jesus, que seja a última hora, o último momento antes da nossa morte. Olha o que é doutrina. Os fariseus dessa internet, eles esquecem Tito 2 e correm de Colossenses 2, porque Colossenses Paulo desce a lenha. Fala, vocês ficam, não toque nisso, não proves. Ai, olha, tem um anjo aqui. Olha, tem um anjo ali. Olha, o cara fala mais de anjo do que Jesus. Vocês já perceberam que o nome de Jesus nos cultos estão sumindo? Quem já percebeu isso? Por favor. Quem já percebeu? Levanta a mão assim e fala, eu percebi. O culto inteiro eles não falam o nome de Jesus. Só usa o nome de Jesus na hora das curas e na hora de expulsar demônio. Só ali. Eles pregam, parece que o nome de Jesus não aparece mais nos altares. Está sendo sumido. O nome de Jesus está sendo sumido. Então, os fariseus, os mentirosos da sã doutrina do demônio, que fala que é doutrinado, mas não são, não conhecem, eles se esquecem de Tito 2, sabe por quê? Porque Tito 2, ele está começando a dizer assim, você sabe qual que é a verdadeira doutrina, Tito? É amar, é ter boas obras. Vocês já perceberam que quanto mais a pessoa fica atrás de saia, brinco, maquiagem, mais dura ela é? Já percebeu que elas é dura, que elas é contendeira? Alguém já percebeu isso? As pessoas mais contendeiras que são os pentecostais, que ficam, saia longa, não pode usar brinco. É os mais fofoqueiros e contendeiros da internet do século. E por quê? Porque eles são religiosos. Eles não foram alcançados pela doutrina do Espírito do convencimento, porque se fosse, estaria dentro de Tito 2. E vamos agora, para pensar, olha para cá, deixa tudo aí do lado, não olhe para o seu cachorro, não olhe para o seu filho, olhe para cá agora, porque é a hora de você crescer espiritualmente. Pega a tua Bíblia, Tito 2, e vamos lá. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a sã doutrina, ensine os mais velhos a serem moderados. Olha, você já viu, escuta, na tua igreja, você já viu as senhoras de idade? Que dia que você viu na tua igreja o pastor pegar uma senhora de idade e dizer, senhora pode ensinar essa menina sobre o casamento dela? Sendo que está em Corinto, que as mulheres mais velhas ensinam as mais novas a ser moderadas. Isso tem na sua igreja? Tem? Então não é igreja. Não existe isso. Não existe, é bíblico e não existe isso nas congregações. Jesus está voltando. Jesus está voltando, a cada dia mais a coisa está jogada às traças. Ó, a menininha vai lá e se perde com o menininho, cadê a senhora de idade? São muitas senhoras de idade? Tudo fofocando. Ô velhinha que gosta de fofocar essa senhora de idade, não estou falando todas, mas existem muitas. Devia estar ajudando as mais novas, falando, olha, não pode isso, não pode aquilo, no meu tempo. O que Paulo disse, que as mais velhas, ensina as mais novas. Vamos lá. Ensina os mais velhos a ser moderado. Sérios, prudentes e firmes na fé, amor na perseverança. Aconselho também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus. Você acaba o culto, você tem seu pastor, a senhora tem quantos anos? 50? Vamos colocar que a senhora tem de 40 anos para 47 anos para cima, que já quase perto da terceira idade. 50 anos, vai. A senhora chegou a ver o seu pastor para fazer uma reunião só de ancião e falar assim, olha, vocês precisam ser mais modestos. Como diz na carta de Tito, mulheres verdadeiras. A senhora está sendo jogada às traças, ele quer o teu dinheiro, ele não quer saber de nada da senhora, ele quer que a senhora se lasque no inferno, é isso que o seu pastor quer. Ele não está preocupado com a senhora coisa nenhuma. Olha que a Bíblia está mandando os pastores fazer. E não faz isso, nunca fez. Tomara que comece a fazer a partir de hoje. Olha como nós estamos longe daquilo que era perfeito, igreja.
Nós não conhecemos a Bíblia como ela deve ser. Não conhecemos a Bíblia como ela deve ser. Vamos lá. E elas não sejam caluniadores, fofoqueiras. Senhora, ó, já viu que aqui dá problema, né? Mulher mais velha tem um costume de ser fofoqueira, ó. Ensina as mulheres mais velhas a ser temente e fiel a Deus e não caluniadoras. Não caluniadoras. E tem muita senhora sem vergonha, que deve nascer de novo, velha limbaruda, fofoqueira dentro da igreja. É o que mais tem. Nem muito chegada ao vinho, que elas ensinam o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, acabei de falar. E ser prudentes, puras, boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Olha só, isso que o pastor tem que ensinar. Aconselhe também os homens mais jovens. Aí o pastor tem que tirar os mais jovens. Vamos pegar só a mocidade. A serem prudentes. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo, para que os inimigos fiquem envergonhados por não ter nada a maldizer a seu respeito. Que os escravos obedeçam seus donos e os que agradem tudo, e que não sejam respondões, ou seja, os servos ao seu senhor, aquele escravo, né? Nem roubem os seus donos, pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fizerem, todos falarão bem da doutrina e a respeito de Deus, ao Salvador. Até no seu trabalho, você dando boa conduta, para alguns falar, olha lá, aí está o nosso Deus. Glória a Deus pela vida desse jovem, e Deus será glorificado, assim como Jesus também disse, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Automaticamente ligação de obras e conduta de glória, ligação de obras e conduta de glória, ligação de obras e conduta de glória entre vice-versa, subindo e descendo para uma obra de edificação respeitosa, temente a Deus e claro em meio à escuridão. Simplesmente um fato ordenado e ligado entre aquilo que vai ser e aquilo que foi dado, aquilo que vai representar e aquilo que foi criado. A criação entre a comunhão do pecador para o Deus Todo-Poderoso, numa criação de obras absoluta. Essa é a verdade. Ou quer que eu explico mais? É isso. É isso. Nada mais, nada menos que isso. Oh, glória. Tá. Vamos lá. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a viver neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Enquanto ficamos esperando um dia feliz em que aparecerá a glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O dia da salvação. Foi Ele quem deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Igreja, como que você pode abrir um canal na internet e ver o irmão lá sentado? Pai do Senhor, meus irmãos, vamos hoje falar mal do pastor Júlio. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos falar mal agora do ar. Pai do Senhor, olha o que esse B fez. Olha o que sentado na cadeira. Falando contra o teu próximo. Isso é doutrina ou isso é escárnio? Então, o que está acontecendo? Apostasia vem, nos tirando da base do que é verdadeiro, tirando as irmãs da interpretação do alvo e fazendo com que todos recuem daquilo que foi ensinado atrás. Quando Deus visitou o missionário Davi Miranda e disse a ele que a igreja tinha que mudar as vestes, comportamento cristão, ele trouxe ao povo, o povo chorava, e você vê que hoje o espírito não mudou. Quando você para de se comportar como um menino secular, a tua vida muda. A tua vida chega a mudar de uma forma tremenda. Você começa a sentir uma diferença na tua vida. Você começa a sentir uma diferença muito gloriosa na tua vida. Parece que as coisas começam a mudar, você chora mais para orar. Por quê? Porque Deus está mais próximo. Existe a comunicação do Espírito e essa é eficaz para nós, servos de Deus. É pastor, devendo e não paga.
É obreiro. É obreiro se prostituindo todos os dias. É uma infamidade terrível no lado dos homens também. Os irmãos também estão cada dia pior. Empinando bicicleta na rua. Jogando bola. Fala para mim, Deus não chamou para ficar jogando bola? Deus chamou você para ficar jogando bola ou para ir atrás de alma? O que você está fazendo jogando bola, cara? Deus requer que você vá atrás de alma enquanto você fica jogando bola. Os discípulos de Jesus foram chamados para fazer a obra. Para fazer a obra do Senhor. Pastor Júlio, vai ser hipócrita, lá na clínica você joga. Sim, claro, eu brinco no jogo. Com os meus filhinhos. Que essa transformação de um viciado, já expliquei sobre isso, uma clínica de recuperação tem que ter algumas atividades físicas, até eles entrarem no corpo, para ser sócio do corpo, para entrar o espírito, para aí eles tirarem o futebol deles, ou atividade física, porque não importa o servo de Deus ficar malhando. Agora, o que nós vemos, essa diferença, a igreja tem crescido de forma errada. O ensino está de forma errada. E as irmãs estão toda vaidosinha. Estão vaidosinhos demais. Irmãozinho de cavanhaquinho, feitinho, né? Cavanhaquinho assim, ó. Aquele cordãozinho aqui, aí vem aqui, vem. Entendeu? É mais ou menos por aí. Uma igreja perversa. Uma igreja que não tem mais a atitude de entender. Eu sou dominada e não dominadora. A mulher tem que submeter seu marido. E a igreja é a esposa. Aleluia. Vou repetir. O marido é que manda. É o marido que manda na noiva. Então, vai passar luta? Vai. Pastor Júlio, mas eu não consigo. Ore a Deus. Peça para o Espírito Santo te ensinar. Ele está aqui para isso. Ele vai embora um dia. E vocês, pastores da igreja, se tirar de arrependimento. Vou dar um recado aqui para os obreiros da igreja SPA. Vou dar um recado aqui para os pastores da ESA que estão me assistindo. As obreiras, que nós temos mais de 50. Vou dizer uma coisa para vocês. Pastores, se um dia vocês ficarem sem fazer marmitex para os mendigos, o dia que vocês pararem de se preocupar com o preço, o dia que vocês parar de se preocupar com o pequenino embaixo do calçadão, você está excluso do ministério a partir de hoje. Vou repetir. A doutrina que Jesus ensinou é uma sã doutrina, cuidar dos órfãos e da viúva, é sã doutrina. A partir do dia que pegar o dízimo, pastores da ESA, presta atenção, nós da sede não recebemos o dízimo de vocês. Vocês têm que pegar o dízimo de vocês. Não dá nada para a sede, a gente não precisa do dinheiro de vocês. O dinheiro de vocês é para aplicado aí. Mas sabe de uma coisa? Tem que mandar relatório para a irmã Cleide, para a irmã Cleide saber como está entrando na igreja. Nós não quer dinheiro, não quer, a sede não quer. Nós queremos que vocês guardem essa doutrina, ensinem as irmãs e peguem o dízimo. Primeira coisa, água, luz e aluguel. Segundo, obreiro se estiver passando fome, tem que dar uma cesta básica para o obreiro. Cuidados da casa. Sobrar um mandante, cesta básica, marmitex e ajudar as pessoas a pagar água e luz. Se não existir, pode arrancar essa placa daí. Porque placa não salva ninguém. Vocês não representam a igreja SA. Vocês não têm parte conosco. Vocês não conhecem a Deus. Tá certo? Não é para ficar pastor enriquecendo, não. E nem catando dinheiro. É dos pobres. Você vai ver pela fé, pastor. Você vai ver pela fé. Deus vai te dar a condição da fé. Tá certo? Então, é para os pobres pequeninos. Tem que ir atrás de travesti, prostituição. Tem que ir atrás desses lugares. Então, e as obreiras, se tiverem aí com essa foto, tudo fora daquilo que foi ensinado aqui, disciplina, vai para oração 6 meses. Não quero saber de nada. Eu sou responsável por levar você para o céu e no dia do juízo Deus vai requerer de mim. Dinheiro é para pobre, dízimo é para pobre, dízimo é para pobre, para pobre, para pobre, para pobre que não tem o que comer. Tá? Eu sei que os pastores, muitos deles estão com conduta, mas outros não estão. Muitos não estão. E nós estamos de olho nisso. Nós não vamos deixar isso passar adiante. Tá certo? Porque nós sabemos a ética. Deus tem me cobrado essa doutrina. A irmã Cleide tem feito reunião com vocês. Como que deve se comportar, como se deve falar, como se deve no coral se comportar. Até para louvar tem que ter gesto, tá? Até para louvar, tá? As irmãs pegam a pasta, vai na frente da pasta, parecendo que tá grávida.
Não, mão para trás, pega a pasta, mão para trás, a pasta aqui, vai em frente ao altar com cabeça baixa. Não é olhar para o altar assim, não, é cabeça baixa, porque você é um miserável pecador. E vai. Chegando lá, vira com toda a santificação, ergue a cabeça devagar para o povo que vai ouvir o louvor. Pode parar com essa palhaçada. Respeita quem está dentro da casa. Respeita o autor consumindo a nossa fé. Ele tem poder para destruir a nossa vida hoje, acabar com a minha alma nessa madrugada. Ele tem poder para destruir tudo isso aqui. Então, raios e trovões estão no teu trono. Deve ter respeito, mérito de ser Deus e glorificado seja o seu nome. Temos que parar com essas loucuras satânicas de respeitar a casa do Senhor, de chegar na hora, depois do culto, na hora que está o hino, temos que chegar 1 hora antes do culto, para não ter comunhão no Espírito. E é isso que deve ser feito. Então, aproveitando o recado, eu como presidente eu tenho essa voz. Porque no dia do juízo, quem vai estar na frente lá do trono não é você não, sou eu. E eu não quero chegar lá, Deus falar comigo, maldito, você conduziu o meu povo a errar. Você fez o meu povo errar. Eu não quero estar lá nesse dia. E eu não vou estar lá nesse dia. Em nome de Jesus eu não vou estar. E vou fazer de tudo para não dar. Porque eu não quero queimar e vocês cantando aqui na terra não. E quando eu estiver queimando lá, se eu descer a sepultura antes de vocês. Pode parar. Eu não vou para o inferno. Eu não quero ir para lá. É por isso que você acha que é fácil ser pastor? Você tem um cargo de pastor. Você acha que é fácil? Eu sou pastor, acabou? Não é não. A cada um vai pagar pelo que é. Missionário vai ter que ser evangelizado. Evangelista tem que evangelizar. E pastor vai ter que dar conta das ovelhas. Então, o que devemos fazer? O que devemos fazer? Você que está em casa. Nós não podemos deixar com que essa igreja maligna aí, desses jovens perversos, iludibrie nossa mente, tem um pouco esses hinos que trazem emoções. Vamos voltar à essência. Vamos voltar àquela igrejinha pequenina, a igrejinha que tinha temor a Deus, que era linda na comunhão com os irmãos, que uma irmã, quando via outra irmã com uma saia rasgada, chegava no pão do culto, dava um abraço, irmã, a mãe vai trazer um presente para você. A irmã chegava em casa, pegava a melhor saia que ela tinha, embrulhava, ou ia na loja comprar, e ela ficava ansiosa para ver a irmã. Irmã, vem aqui, deixa eu dar um abraço. Tó, esse é o presente para você. Abre. E a irmã chegava lá, via a saia e chorava porque alguém se preocupou com ela. Cadê essa igreja? Hoje a igreja é um apontando o outro. Que falso profeta, vai demoniado, é isso, vai aquilo. É brincadeira. Os espíritos do diabo, que é tão enganoso, que até apareceu 2 gays na internet falando que eu sou falso profeta. É 2 gays. 2 caras igual de homem. Dizendo que eu sou falso profeta, que Deus falou para eles. Você está entendendo? 2 gays. 2 amigos gays. Que se fala que se converteu, mas não converteu coisa nenhuma. Está fazendo coisas perversas. E eu tenho prova disso. Então você tem vendo. E para a internet, se eu colocasse tudo que eu sei desses caras. Mas Deus não me chamou para isso. Quando vem o bolo podre do meu próximo, sabe o que eu tenho que fazer? Orar por eles. Eu não posso chegar aqui e pôr na internet. Está aqui, ó, o que o irmão fez. Ó. De forma nenhuma. Isso é a sã doutrina de Jesus. Eu tenho que amá-lo. Eu tenho que amá-lo. Eu tenho que entender que ele é uma alma. Mas se eu olhar para esse lado, 2 gays falam mal de mim. 2 gays. Entendeu? É mais ou menos por aí. Nós não temos que dar razão a homens. Nós temos que amar uns aos outros. Independente se ele está no Ministério A, Ministério B, mesmo se ele fala mal de vocês, tem que amar. E o amor não pode ser fingido. Tem que ser um amor verdadeiro. Então, o que nós devemos fazer? Levar essa comunhão da sua doutrina. Não somente na saia no pé, mas sim na comunhão do seu espírito. Então, a apostasia virá. É claro que ela virá para ofuscar essa doutrina do Senhor. Mas vocês não afastam da oração. Orai e vigiai sem cessar. Foi o que Paulo e que Jesus deu essa receita. Paulo orava sem cessar. Paulo orava sem cessar. E vocês têm que orar também sem cessar. Porque o tempo do fim está próximo. E Jesus está às portas. Então, precisa que o corpo, alma e espírito seja plenamente santo e irrepreensível até a volta do Senhor. Então vamos para a oração. E Deus o conduzirá vocês a caminhos de passos grandes
e também alegres na sua presença. A Bíblia menciona que Ele deixou o teu Espírito Santo para nos levar para mais perto de Deus. E Ele está aqui na terra. Quando você orar, Ele vai orar com você. Ele vai falar para você no seu coração o que você deve fazer. Ah, pastor, mas não consigo. Você consegue sim. Quando a gente deixa o nosso ego, quando a gente deixa o nosso orgulho, a gente humilha, a gente consegue. Sabe? E isso é que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser renovados. Amém, meus irmãos? Precisamos ser renovados. E é o que Deus capacitou na terra, o que Jesus colocou na terra, é a renovação do nosso entendimento. É isso que Jesus quer, que nós sejamos renovados. Porque existe, meus irmãos, um lugar muito lindo, E esse lugar é o lugar que Deus preparou para aqueles que o amam. É aqueles que Deus preparou para aqueles que o amam. Um céu de glória, um céu que é algo que o mundo jamais pode compreender, algo que o mundo jamais pode reter, que é o lindo céu. Esse céu existe e é para lá que Deus quer que você vá, porque nesse céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Que Deus abençoe a todos, fico na paz do Senhor Jesus e até a próxima. E comente aqui, dê seu comentário. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe e dê toda a vitória. A paz. No lindo céu existe mais encantos que nos vergéis do mundo em plena luz. E entoarei ali um hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu meu nome está escrito e o céu será de glórias para mim. Do céu verei os meus amigos e meus irmãos, eu hei de ver também, sem mais temer tristezas e perigos.